Olá, meus amores, para você que não me conhece, meu nome é Carla Simão, artesã e proprietária da Ateliê Menina Arteira, e na nossa aulinha de hoje eu preparei para vocês esse sapatinho aqui. Olha que graça, esse aqui é uma versão do Peep-Toe fechado. Eu espero que vocês gostem muito, assim como eu amei. Presta bastante atenção no começo do vídeo que eu falo tudo que você precisa saber a respeito de material, o molde, tudo, certo? Agora bora aprender? Bem, meus amores, na nossa aulinha de hoje, então, eu quero ensinar pra vocês esse Peep-Toe aqui. Olha que graça, nós já temos um vídeo aqui no canal sobre o Peep-Toe, inclusive é um dos meus primeiros vídeos do canal, vale a pena você assistir na parte de sapatinhos, porque lá eu falo muito a respeito de estruturação, eu mostro até como é que eu faço a aplicação da estruturação no tecido, então vale a pena você conferir. Pretendo estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Mas esse Peep-Toe é um pouco diferente, tá? O modelo dele, inclusive, ele é fechado aqui, por isso que eu vou colocar o nome dele de Peep-Toe fechado, ok? O molde eu vou estar deixando para vocês uma amostrinha gratuita aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu acredito que vou estar deixando esse tamanho. Esse tamanho aqui, ele é mais ou menos referente, tá até com a minha forminha aqui do sapatinho, ele é mais ou menos referente ao tamanho 17, 18, tá? Que é tamanho aproximado de 6 a 9 meses, a depender aí do tamanho do bebê. Mas eu pretendo estar fazendo pelo menos esse tamanho de 0 a 12 meses. A apostila completa você encontra na minha página exclusiva de moldes aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode estar adquirindo diretamente comigo em alguma das minhas redes sociais, tá? Ou também você pode se tornar membro aqui do canal, lembrando que os nossos membros têm o benefício de estar sendo disponibilizada por mês uma apostila exclusiva dos nossos moldes pagos completos. Uma vez por mês está disponível lá na aba Comunidade, especialmente para membros, lá a apostilinha completa. Ou seja, você vai pagar R$ 7,99 mensal para ser membro aqui do canal e vai receber aí uma apostila que vai custar de 25, às vezes 30, 35 reais cada apostila, e ela sai, vamos assim dizer, gratuita, né, para os membros que colaboram aqui com o canal, certo? Então vale a pena você conferir a nossa área de membros aqui embaixo na descrição do vídeo. Pretendo estar deixando também aqui embaixo o link do vídeo sobre a área de membros, tá bom? Bem, dando continuidade, então você vai pegar sua amostra gratuita aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Eu ainda não decidi o tamanho que eu vou estar deixando lá para vocês aqui embaixo, mas provavelmente vai estar escrito no molde. Bom, vou até tirar aqui o pezinho para vocês verem como é que é esse sapatinho, né? Ó, olha que graça. Esse modelo, ele tem uma forma um pouco maior, tá? Tá meio manchadinho aqui, ó, porque normalmente às vezes eu aproveito outros papéis, porque eu trabalho com sublimação, então sobra muito papel. Eu acabo reciclando na hora de estar fazendo os moldes, tá? Mas ele tem uma forma maior, ok? Porque essa forma maior a gente usa muito quando vai fazer assim, ó, sapatinho com acabamento embutido, tá? Se fizer bem bonitinho, dá até pra virar dupla face, se você não for colocar o lacinho, né? Porque daí com o lacinho, ele já não dá pra deixar dupla face, né? Porque o lacinho daí vai machucar o pezinho do bebê, né? Então ele tem uma forma maior, justamente porque a gente faz assim, que o embutido, normalmente a gente usa mais tecido para estar fazendo ele, né? Então precisa fazer uma forma um pouco maior, ok? Eu decidi fazer uma estruturação diferente, tá? Ele tá com uma estruturação mais leve, porque eu quis fazer um sapatinho de verão mais fechado. Então eu gosto de fazer estruturações mais leves, tá? Então aqui o que que eu fiz? Com o meu solado, eu fiz uma vez aqui, ó, no solado externo, na manta R1, tá? Quem quiser antiderrapante, tem o nosso parceiro aqui do canal, pretendo estar deixando o link para vocês comprarem na lojinha deles da Shopee aqui embaixo na descrição, tá bom? Lembrando que sempre aqui na descrição eu tenho também indicações de loja, tenho links aí para compra de outros produtos, caso vocês se interessem e queiram saber, tá bom? Tecido externo que eu tô utilizando aqui, tricoline, tá? Esse aqui é tricoline, esse daqui é uma cambraia, tá?
Pode ser tricoline também, ou algum outro algodãozinho que vocês queiram, ou quiserem testar outros forros. Quem quiser fazer forro de cacharel, nylon dublado, vai ficar a seu critério, tá bom? Eu gosto sempre de estar testando estruturações novas e tecidos novos. Vale a pena você fazer isso também aí no seu ateliê, tá bom? E dentro aqui eu decidi colocar um brim para ficar um pouquinho mais grosso, porque a cambraia ela é mais fina, pode desfiar muito na hora de desvirar. Então isso aí você também precisa ficar atento quando você vai fazer esses estilos aqui embutidinho de forro, para que você não use um solado também um tecido muito fino que fique desfiando demais, tá bom? Aí você vai ter dificuldade na hora de desvirar, tá? E esse aqui é elastiquinho comum mesmo, de roupa, só que esse aqui está na cor vermelha, ok? Então tecido externo tricoline, aqui dentro a cambraia, e aqui o forrinho do soladinho, ele tá em brim, tá bom? Esse tecidinho aqui também é o cambraia, é o mesmo do forro aqui, tá? Eu decidi que tinha bastante, eu decidi testar, ver se ficava bom. E ficou bom. Eu estruturei só o solado com manta R1. E o tecido externo, eu estruturei ele com a entretela de tecido termocolante, que é a que eu mais uso aqui no canal, tá? Mas, como eu falei, a estruturação fica a critério de vocês. Quem quiser estar estruturando o tecido externo com manta R1, R2, eu falo R1 porque é a mais comum, né? Mas pode ser também a R2, pode ser do jeito que vocês quiserem aí. Faça o teste na casa de vocês, o que ficar melhor, porque de região em região pode ser mais quente, pode ser mais fria, né? Pode ser que tenha um tecido mais fácil de encontrar do que o outro. Se quiser fazer todo ele em tricoline, num tecido só, pode estar fazendo também, tá? Vai usando aí na sua casa e fazendo os testes, né? Então, tecido do solado estruturado R1, tecido do corpo do piptoe estruturado em entretela de tecido termocolante, forro de cambraia, ó, o lacinho também é cambraia, ó, forro do solado, brim. O lacinho também é cambraia e eu fiz o seguinte, eu arredondei aqui. A medida do quadrado é de 9 por 13, 9 por 13, tá? Porque a gente precisa dar esse lacinho aqui, esse nozinho, tá bom? Eu vou deixar no molde pra vocês, caso vocês queiram fazer, ele já arredondado. Daí ele vai ficar um pouquinho, aí vocês têm que fazer um pouquinho maior. Acho que lá eu vou deixar com uma medida de 5 por 13, porque daí vocês vão precisar cortar 2 vezes, né? E fazer a costura aqui. Se você fizer dessa forma, direto, só precisa dobrar o tecido, né? Então aqui não vai precisar fazer costura, certo? Então, como vocês viram, aqui ele tem um leve acentuado aqui a curva do pezinho, tá? Mas ele é bem suave mesmo nesse modelo, tá? Vai estar a marcação para vocês colocarem o elástico aqui em cima, tá? Vai estar marcado aqui, ó, igual um Vzinho, para vocês fazerem o piquezinho para poder fazer a marcação, ok? Primeira coisa que a gente vai fazer, então, notem que eu costurei o meu forro aqui, quer dizer, costurei não, né, gente? Cortei o meu forro aqui um pouco maior. Quando eu não faço forro estruturado, faço estruturação leve, eu prefiro deixar ele sem cortar, tá? Mas isso é opcional. Quem quiser fazer direto no tamanho, pode fazer. Aqui eu já fiz a marcação dos elásticos, tá? O elástico, a gente só vai pregar de um lado, tá bom? É assim. Vou pregar desse daqui. Eu jogo ele aqui pra dentro. E eu deixo um pouquinho dele pra fora, tá? Não deixo muito não, tá bom? E a gente vai fazer uma costurinha aqui. Vai fechar aqui sim, tá? Fica tranquilo que a gente vai abrir depois o pontinho pra tá costurando, tá bom? Eu acho mais fácil fazer isso. Mas também tem uma outra técnica, tá? Que inclusive essa técnica de estar abrindo aqui o pontinho eu já ensinei lá na minha sapatilha de boneca, na versão que eu uso com um elastiquinho aqui na frente. Mas eu quero também parar ali a costura e mostrar aqui pra vocês uma outra forma de estar encaixando o elástico, tá? Mas vocês podem passar a costura aqui e depois aqui, tá? Mas eu vou passar ela até aqui e já mostro pra vocês. Bem, meus amores, ó, costurei aqui. Eu ia costurar somente até aqui e colocar o elástico, como eu comentei pra vocês, pra mostrar esse outro método. Mas eu lembrei que ia dar mais trabalho, porque ele não pode ser fechado aqui embaixo, no piptoe,
acaba que fica mais difícil, não tem como desvirar depois, dá mais problema. Então decidi mostrar o método original mesmo para vocês, que vai ficar mais fácil. Nós vamos fazer o quê? Aqui eu costurei, lembrando que a margem de costura desse sapatinho, gente, é um pouco maior, tá? Normalmente a minha margem máxima é de 3 milímetros, mas esse daqui eu decidi fazer com margem máxima de 5 milímetros, porque é uma forma maior, tá bom? Então aqui eu fiz com 5 milímetros. Coloquei o meu elastiquinho aqui na posição, conforme eu mostrei pra vocês. E aqui onde tá a marcação do outro lado, nós vamos soltar o ponto, tá? Eu vou deixar já solto esse ponto, só vou soltar 2 pontinhos, porque corre o risco dele descosturar bastante, né? Até quem quiser soltar o pontinho depois, porque agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos desvirar esse aqui. Eu já recortei o excesso, vocês estão podendo ver aqui, ó, que eu recortei já o excesso, tá? Eu só deixei um pouquinho das laterais, tá? Mas o resto eu recortei o excesso, né? Já deu até a forma aqui. Nós vamos desvirar. Puxar todo ele de um lado. Aqui. Ó, e aqui nós tínhamos soltado os 2 pontinhos, ó, da nossa marcação. Eu falei em torno de 2 pontinhos, porque aqui eu tô usando o elástico 0,7, tá? Mas vai depender aí do tamanho do seu ponto também, tá? Então, ó, joguei ele aqui pra dentro e agora a gente vai passar uma costurinha de novo aqui. O ideal é você dar um retrocesso, tá? E passar de novo até próximo do fim. Finalizada aqui a nossa costura, agora nós vamos unir aqui no calcanhar, frente com frente. Quem quiser colocar puxadorzinho aqui, eu já mostrei como fazer um puxador aqui atrás, lá na sapatilha de bailarina, tá? Então você passa um pouquinho lá o vídeo, ou assiste o vídeo inteiro lá da bailarina, que você vai ver que eu ensino como colocar puxadorzinho nos sapatinhos. Então vale a pena você conferir, tá bom? Eu pretendo estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo também, ok? Então agora a gente vai passar uma costura reta, como aqui eu não vou usar puxador, eu vou passar uma costurinha reta aqui, unindo desta forma, frente com frente, tanto do forro quanto do tecido principal. Feita a nossa costura, agora vamos jogar esse forro aqui pra baixo. Deixa eu deixar o meu outro sapatinho aqui de referência. E agora, nós vamos passar o quê? Aquela costurinha, tanto que eu já tô deixando até no jeito aqui, ó. Deixar até ele nessa posição, só alinho bonitinho aqui a parte do dedinho na frente. E nós vamos passar uma costurinha reta em volta dessa peça toda, tá? Pra fazer aquela costurinha de segurança, mas só na parte de baixo. Depois você pode vir recortando o excesso que vai ficar. Bem, feita a costurinha de segurança, ó, em volta da minha peça toda, note que eu fiz aqui com azul marinho na linha de cima e vermelho na linha de baixo, ok? Gente, quem quiser ver costura, quem é iniciante, quiser ver a parte de costuras desse sapatinho, assiste meu primeiro módulo, o módulo 1, que é o módulo Pipto, que eu falei aqui, o módulo 2 e até o módulo 3, tá? Que daí vocês já conseguem pegar direitinho a forma com que eu posiciono o sapatinho na máquina, tudo. Então vale a pena vocês assistirem, quem é iniciante, o começo dos sapatinhos, quando eu ensinava assim, mostrando aulas completas, que daí elas levam mais tempo. Por isso que hoje em dia eu não faço mais totalmente completo, porque às vezes algumas meninas pulam, que já não é mais iniciante, né? Então vale a pena assistir se você é iniciante e quer ver costura, ok? Então, voltando aqui, tá? Nós vamos achar o meio, já com a frente virada aqui pra baixo. A gente faz assim com a parte do forro mesmo. Aqui eu já achei o meio da minha sola fazendo isso. E pondo a marcação com os alfinetes. Então, eu coloco frente com frente. Aqui na frente,
ele vai virar só como uma referência de centralização. Porque a gente não vai costurar igual boneca, né? Então, ele vai virar só uma referência de onde tem que ficar o meio, tá? Então, ele vai ficar mais pra cá. Por onde que eu indico começar nesse sapatinho? O legal, pra você não se perder, é você costurar. Primeiro, metade pra cá e depois metade pra cá, tá? Que você encaixa certinho ele aqui. Como eu falei, a margem de costura é de meio centímetro, tá? 5 milímetros, ok? Então, costura primeiro aqui, ó, e depois volta na máquina e vem encaixando, né? E costura aqui. Agora, se você preferir, você pode ir clipando, tá? Também tudo bonitinho, encaixando aqui as peças, ó, certinhas. Encaixar, clipar e levar para a máquina, tá? Aí você pode até começar aqui de um lado e ir lá pro outro, ok? Vou fazer esse trabalho lá na máquina e já trago para vocês. Costuradinha aqui, já tirei as minhas marcações. Agora nós vamos vir com aquele nosso solado que eu tinha cortado um pouco, ó, maior do que o meu solado original, tá? Nós vamos amassar aqui bonitinho, ó, e vamos jogar por cima. Eu gosto de virar ele, ó, por isso que eu corto um pouco maior. Eu gosto de virá-lo para jogar como referência essa margem de costura, tá? Que tá aqui. Ou eu coloco em cima dessa, ou eu coloco um pouquinho mais para dentro a minha costura, para me certificar de que a outra costura que eu já tinha feito aqui não vai aparecer na hora de desvirar o sapatinho, tá? Eu uso sempre uma lateral aqui de dentro, em torno de 2 a 3 dedos, a depender da largura do seu dedo, tá? Em aberto aqui, pra gente tá desvirando essa peça. Eu até vou costurar ela em azul marinho, eu tinha costurado em vermelho, mas eu vou costurar ela em azul marinho agora, porque o meu tecido externo é azul marinho, tá? Então, eu vou fazer essa costura aqui em azul marinho, porque o meu tecido principal, que é o que de lá de fora, é o azul marinho, certo? Então, eu vou passar aqui uma costura no azul marinho. Vou deixar aqui em aberto, vocês vão ver, pra gente tá desvirando. Bem, meus amores, terminei ali, ó. Passei uma costura rente, não bem em cima, mas bem rente a outra. Ficou assim, olha o espaço aqui na lateral pra gente desvirar. Com a estruturação mais leve, eu percebi que ficou bem mais fácil. Ainda é um pouquinho chato, mas ficou bem mais fácil de estar puxando o nosso sapatinho pra fora. Quando a estruturação era mais pesada, forro mais durinho, tal, ele fica mais complicado de fazer esse estilo aqui de sapatinho embutido. Ele fica mais fácil quando você usa uma estruturação mais leve, tá? Então, é só a gente ir puxando bem devagar o nosso sapatinho aqui pra fora, tá? Por esse buraquinho que a gente deixou. Bem, meus amores, ó, já desvirei. A hora que eu desviro, ele sai pro lado vermelho, mas é só a gente voltar ele pro forro normal, tá? Mas agora a gente precisa fazer o quê? Precisamos, ó, por isso que é importante você não usar um tecido muito fino. Esse daqui, meu, que não é muito fino, já deu uma desfiada e eu sempre deixo ele sobrando, né? Imagine os tecidos que são mais finos, né? Eu vou fazer o pontinho invisível aqui. O ponto invisível eu já ensinei vocês aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês assistirem com close certinho o ponto invisível. Então, nós vamos fechar aqui. Já aproveita e já leva pra máquina aquele seu tecidinho do laço. Faz a costura aqui. Se você for fazer ele dobrado, o tecido dobrado lá do molde que eu vou deixar pra vocês, vocês não precisam costurar aqui, tá? Só precisa fazer o desenho aqui, ó. Deixa uma abertura aqui de uns 2 dedinhos pra desvirar e até aqui, certo? E daí é só recortar o excesso. Vou fazer o pontinho invisível, já vou deixar o lacinho no jeito e já volto com vocês. Fiz o meu pontinho aqui, tá, gente? Ó, ficou assim. Recortei o excesso do meu lacinho. Agora a gente só vai desvirar. Quem quiser tá passando uma costurinha
invisível também no lacinho, fica a critério de vocês, tá? Agora nós vamos jogar a pontinha aqui. Quem quiser passar uma costurinha na máquina, rebater também, ok? Normalmente quando eu faço esse nozinho, eu não tenho mais problema com a abertura, tá? Então por isso que normalmente eu não passo a costura, porque já fica no meio do nó aqui, tá? Principalmente depois de passar o ferro. Aqui eu não passei o ferro, dá um pouco mais de dificuldade aqui pra tá formando o nozinho dele, tá? Mas basicamente ele ficou assim. O ideal é passar um ferro que daí o nozinho fica mais fácil de você fazer, tá? Ele fica mais assentado o tecido. Mas agora é só vir aqui com uma linha e uma agulha e dar o quê? Dar os pontinhos entre o laço e o sapatinho aqui de baixo, certo? Ficou assim então o nosso pipitô fechado. Eu espero que vocês tenham gostado, meus amores. Beijos e aguardo vocês na nossa próxima aula.